tarde de novo, pessoal. Pessoal, esse daqui o negócio começa a ficar legal, tá? Aqui, quem tá iniciando, quem tá começando agora, sempre pergunta, puta, quando o negócio vai ficar bacana, cara? Acompanha do início, vai devagar, sem pressa, pratica tudo que a gente já viu até agora, que agora o negócio vai começar a melhorar. Então, vou começar a entrar com algumas coisas que vão começar a fazer muito sentido, como, por exemplo, fluxo de um programa. Mas, Henrique, como é que funciona o fluxo de um programa? O que são conceitos de programação estruturada? Eu vou explicar para vocês. Ramificações, como é que a gente define ali um programa baseado em funções, né? Como é que eu vou ramificar isso? Criar funções, então especializar as funções. Então, em cima da ramificação, eu vou propor para vocês um desafio. E eu nem vou terminar esse capítulo hoje, tá? Eu vou propor o desafio, que amanhã eu vou trazer o meu desafio. Então, por exemplo, não vou explicar agora, vou falar depois. Estrutura de decisão, então ifs, elses, switches e estrutura de repetição. Então, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está criando uma base sólida para resolver um problema. Ou vários problemas. Eu vou trazer vários algoritmos para vocês resolverem. Eu vou resolver no outro dia, mas eu gostaria que vocês resolvessem também. Então, legal. Conceitos de programação estruturada, pessoal. Olha, programação estruturada, ela vem desde que eu escutei, tá? Coisas que eu li, vem desde a Mesopotâmia, lá atrás, quando você criava um algoritmo para resolver algum problema e sempre fazer daquela forma. Mas a primeira aparição de algo, de uma máquina, foi feita por um homem para isso, né? Eu não vou falar, não vou levar alguma coisa que não está documentado, como por exemplo, o pessoal fala, mas e dos egípcios, quando eles montaram as pirâmides, quando montou Machu Picchu, foi muito antes de tudo isso, né? Cara, foi, mas ninguém tem um histórico disso, né? Apagou-se, não sabe se como foi feito isso, foi feito por humanos ou por outras civilizações que não são humanos, enfim. É papo para outra história que não faz parte disso aqui, mas é interessante, eu gosto disso. A primeira aparição de uma máquina que resolvia o trabalho do homem foi o tear de. Eu não lembro o nome do rapaz, mas é Jacquard. Jacquard, se eu não me engano. Eu vou até pegar no Google aqui, ó. Tear de Jacquard. Foi esse cara aqui. O que esse cara fez? Ele automatizou o processo de tear. Então é uma costura, né? Fazia, por exemplo, um lençol. E esse cara automatizou o processo. Foi lá na década, em 1802, se eu não me engano, que ele criou essa máquina. É esse jovem aqui, ó. Vale a pena dar uma olhada depois. Porque imagina alguém pensar antes do seu tempo, então ele entendeu, criou um algoritmo, entendeu como as pessoas faziam para fazer o tear, né? E colocou isso em um algoritmo. Uma vez que ele colocou isso em um algoritmo, logo ele conseguiu criar um mecanismo para fazer isso por fora. Então a ideia dos algoritmos é simplesmente isso: entrar com uma necessidade e sair com resultado. Então, a grande parte dos algoritmos fazem algo nesse sentido. E como a gente define os nossos algoritmos? Dentro de estruturas menores. Então, eu acabo fazendo algoritmos para resolver problemas menores dentro de funções. Para isso que vem uma estrutura de função separada uma a uma. Então, por exemplo, na minha estrutura de função de escanear a ativação do cartão ou do carro, por exemplo, eu preciso do número da placa, o número do cartão. Então você passa, esses caras são chamados de parâmetros. E geralmente, pessoal, uma função ela tem um resultado. Em C Sharp, quando ela não tem um resultado, ou seja, quando ela não te devolve nada, ela é void. Então a programação estruturada ela nasceu com entradas e saídas. Então geralmente o cara criava uma função zona gigante, ia resolvendo todo um algoritmo e teve uma entrada, todo o processo do meio é o seu algoritmo e no final uma saída. Simples. Isso é assim para tudo até hoje, tá? Existem outras técnicas. Ah, mas e a orientação a objeto? O que é? Princípio disso, princípio da... Calma, pessoal. Calma. Vamos lá. O grande erro dos programadores hoje é isso. O cara quer aprender frameworks sem aprender conceito. Eu vou aprender conceito. Vamos começar uma base estruturada, igual fazer uma pirâmide, tá?
Começar ali das primeiras pedras, colocando pedra a pedra. E eu vou chegar lá nos frameworks. Não tem problema. A gente vai falar sobre DDD, vai falar sobre Solid, vai falar sobre injeção de dependência, vai falar sobre tudo isso. Lá na frente. Calma. Respira. E vamos lá. Programação estruturada. Trabalhando com funções, lembrem-se que o que eu recebo de cada função para que ela execute são chamados de parâmetros. Beleza? Então, a função, ela sempre tem um retorno? Não necessariamente. Eu posso ter uma função que não retorne nada. Ela só processa e pronto. Recebi um arquivo, processei e gravei no banco de dados. Pronto. Não preciso ter retorno. Essas funções, o tipo de retorno dela são chamados de void, ou seja, não retornam nada. Ou ela pode ter um retorno, um tipo de dado, uma string, um número, um booleano, alguma coisa do tipo. Legal? Então a ideia da programação estruturada vai nessas bases. E assim, por que eu trabalho com esse nível aqui de ramificação que você mostrou, Henrique? Por conta disso. Eu vou propor a vocês esse desafio. Separar em funções cada um dos seus cenários. Eu vou criar aqui meio que um padrão de casa para que a gente tenha um fluxo igual. Beleza? Um banheiro, 2 pessoas. Sim. Então, por exemplo, você vai acordar com seu despertador. Não tocou lá o seu telefoninho no seu ouvido, pá, você pegou, acordei. O que eu faço depois? Deixo o despertador tocando? Não. Desligo o despertador. Depois, o que eu tenho que fazer? Tenho que sair da cama, porque se eu voltar a dormir, não muda nada. Vou fazer a rotina de banheiro. Aí eu tenho 2 opções. Se o banheiro está ocupado, o que eu faço? Eu espero? Ou eu vou lá tomar café da manhã? Ou poderia colocar ali fazer café da manhã, né? Vamos colocar, deixar eu tomar café da manhã. Então, tomei café da manhã. O que eu pergunto de novo para mim mesmo? O banheiro está ocupado? Não. Levando em consideração que não está mais. Vou voltar para minha rotina do banheiro. Legal. Rotina do banheiro feito. O que eu tenho que fazer? Me vestir. E eu vou levar em consideração se está chovendo ou não. Se estiver chovendo, eu pego o guarda-chuva. Beleza? E depois, já tomei café da manhã e vou trabalhar. Então esse é o meu desafio que eu vou deixar hoje para vocês. Estruturarem isso em funções. E isso, a ideia é o quê? Que eu monte no meu programa e faça a execução dele e ele faça isso para mim. E ele só me pergunte, banheiro está ocupado. E isso a gente vai definir em constantes. Eu vou definir as constantes que falem sobre banheiro, quantidade de banheiros, que você tem, no caso, um só, rotina de chuva ou não, despertador desligado, cama. Então eu quero que vocês separem em cima do que vocês já entenderam até agora e vejam o que é constante e o que é função. Beleza? Conseguir separar isso em funções. E como que eu escrevo essas funções, Henrique? Eu vou entrar aqui no Fiddle. Mais ou menos isso aqui, galera. Uma constante booleana banheiro ocupado. Legal? Eu vou deixar aqui como true. E aí a ideia é que o seu algoritmo saiba resolver se o banheiro está ocupado ou não. E isso a gente criar uma função para isso aqui, ó. Public void, quando não tem valor, rotina banheiro. Public void, tomar café da manhã. O que eu peço para vocês hoje é definam as suas funções, definam o que é constante. Em cima da nossa necessidade, eu vou trabalhar em cima deste algoritmo. Defina o que é função, defina o que é constante e até mesmo o que pode ser variável. Legal? Então, eu vou deixá-los essa primeira parte do vídeo por aqui.
Espero que vocês montem isso. Depois eu volto com a minha opção. Não é a correta, não é a errada. Na verdade, não existe algoritmo certo e errado. Existe aquele que resolve o problema. Bem claro. O meu ponto de vista é o certo ou o errado? Não sei. O meu ponto de vista é o que vai resolver o problema. Então, eu vou montar a minha disponibilidade de funções e de constantes em cima desse problema e volto com isso. Legal? Na sequência, galera, a gente vai aprender a trabalhar com funções. O propósito dela, né? É bom a gente até falar disso. E você vai quebrar o programa em pequenas partes. Eu poderia escrever um programão inteiro, né, dentro daquele algoritmo. Mas a ideia é que a gente separe isso em funções. Então, fazer uma ramificação ali bonitinha e bem nomeada, para qualquer um que olhar entenda o que aquela função faz. Não adianta eu entrar aqui no meu código e falar public void fn001. Tá. Quem olhar isso aqui vai saber o que se trata? Não, não sabe. Eu não sei. Aí você pode colocar aqui a console.writeLine tomar banho. Beleza, mas a sua função continua sem ter nenhum significado para mim. Não podia ser aqui, ó. Rotina do banheiro. O que você faz no banheiro? Cara, pode ser tomar banho, escovar os dentes. Aí você pode ter uma constante aqui, ó. Public, const, booleano. Sou careca? Se for falso, o careca, pentear cabelo ou não. A gente vai ver essa estrutura e eu vou deixar ali também para vocês pensarem como fazer isso. Então a ideia é que o seu algoritmo saia chamando cada uma das suas funções de forma independente. Ó, passou por tal, tá válido, o cara tá o banheiro ocupado, não tá, o que que eu tenho que fazer? Então é essa organização que vocês vão fazer dentro de cada uma das nossas funções. Então a ideia da função é que ela descreva ali a menor opção que você tem. Se você quer criar uma função para escovar dente, quer criar uma função para tomar banho, sem problema nenhum. Eu vou segmentar no mínimo com duas opções dentro. Então, por exemplo, rotina do banheiro, o que o cara faz? Cara, não vou levar nos mínimos detalhes, eu vou levar coisas grandes, escovar dente e tomar banho. Pentear cabelo, talvez a gente coloque ali para fazer uma validação de if ou de se, né? Verificar se os nomeados para a ramificação e de código. Os locais nomeados eu tenho se o nome está condizente com aquilo que ele faz, né? Então é um ponto de extrema importância que vale a pena ressaltar, porque nem sempre a galera escreve um nome que é de acordo com aquilo que a gente precisa. E isso é um problema seríssimo. Então, eu sempre coloco. Escreva nomes que façam sentido daquilo que a função faz. Legal? Como o caso, tomar no banheiro, tomar banho, ou rotinas de banheiro. Tomar banho e escovar o dente é uma rotina de banheiro, né? Independente. Aí eu coloco lá, rotina de banheiro. Sair para tomar café da manhã. Não é uma rotina de banheiro, né? Mas enfim. Beleza? Como funciona uma função aqui que eu comentei com vocês? Ela pode não ter valor e ela pode receber parâmetros. Eu vou criar algumas com parâmetros, sim, e outras não sei. Então, é importante que vocês saibam aqui onde colocar a responsabilidade de cada uma das suas funções. Então, é algo que a gente vai trabalhar ali. É bem legal. Esse exercício vai ser bem bacana. Vamos dar bastante risada aí, até com a resolução dos exemplos das outras pessoas, tá? Espero vocês lá no Telegram porque vai ser bem divertido. E quem assistir isso depois, cara, eu vou dar uns prints nas soluções mais divertidas e vou colocar aqui também. Bacana. Então, a ideia da definição da função, espero que tenha ficado claro. A ideia é privado, público,
não se preocupem com isso agora também. Essa parte do void é importante. Eu vou trabalhar naturalmente com void ou retornos inteiros nesse primeiro momento. E parâmetros simples também, com 1 ou 2 parâmetros aí para a gente começar a trabalhar e entender. Legal? É importante entrar nas instruções de decisão? Sim. If é uma das que vocês vão mais usar ao longo da sua jornada em programação. Então aprendam com carinho essa declaração. Cara, nada mais é do que uma tomada de decisão. Ele avalia uma ou mais condições ali dentro, desde que isso retorne verdadeiro ou falso para ele. E ele controla o fluxo do seu programa, ele que dá a cadência e os caminhos para onde cada fluxo de programa vai. Eu sempre trato um if como aquele divisor de linha férrea, né? Todo mundo lembra disso? Quando você aperta para cima, o trenzinho vai para um lado ou vai para o outro. Então você tem um if. Esse trem vai para o sul ou vai para o norte? Não sei. Eu que direciono aqui. O seu programa é a mesma coisa. Você direciona para qual caminho ele vai seguir através de um if. Eu tenho outras maneiras de escrever isso. If, sim. Esse é um algoritmo que eu vou fazer também com vocês. Tem um limite de velocidade igual a 100. Esse limite de velocidade, uma vez que ele foi definido já, é o limite de velocidade. Eu posso colocar em uma constante? Posso. Desde que eu só tenha uma via? Posso. E aí eu tenho aqui a sequência. O limite de velocidade se a velocidade for maior que 10% do limite, ou seja, se o cara está andando a 110 e menos que 120, ele vai tomar uma multa de R$100 e vai mostrar a velocidade. Se ele está andando acima de 120 e abaixo de 150, ele vai tomar uma multa de R$500. Se ele está andando acima de 150, ele toma uma multa de R$1.500. Se não, eu só mostro a velocidade. Isso daí também é um exercício para vocês montarem aí, estruturarem, que eu vou fazer depois também. Legal. E outra estrutura de decisão que eu acho importante é o case. Switch case. Esse cara é legal conhecer. Ele é indexado diferente de um if. Eu saio testando um por um. O switch não. Ele já bate direto aqui. Porém, o valor precisa ser exato. Essa é a grande diferença aí do switch. Eu consigo fazer se isso aqui, mas não. Cara, ele não nasceu para isso. Ele nasceu para valores indexados e retornos diretos. Então, se, por exemplo, eu tenho velocidade igual a 10, eu preciso fazer algo igual a 11, preciso fazer algo igual a 12. Vale mais a pena você trabalhar com um switch do que com if. If, velocidade igual a 10, igual a 11, igual a 12. Cada uma velocidade um tratamento diferente. Aí, cara, se for fazer em if, vai ter milhões. Tem outras formas de se fazer também, mas com switch seria uma forma menos traumática ali, se eu tiver um range controlado. Entre 20 e 30, por exemplo, eu quero saber todas as posições de 21, 22, 23, 24, 25, eu poderia tratar dentro do case. Outro exemplo aqui também são dias da semana, que são dias controlados. Imagina se dia da semana igual a domingo, se não, segunda, se não, terça. Imagina se for sexta. Você vai testar todo mundo até chegar na sexta. Aqui não, ele testaria, só bateria e acharia o índice para ele direcionar diretamente. Então, o switch para casos diretamente direcionados, ele é o mais assertivo e o mais recomendado. Tranquilo? Repetição, galera, também é outro trauma de muita gente. Isso a gente vai usar for. Então, eu preciso executar uma tarefa repetidamente durante 100 vezes. Uso um for. Porque eu posso passar um início e fim, incrementar ou decrescer. Acrescer ou decrescer no for. Posso começar em 100 e descer 99, 98, 97 no for. Ou começar em 0, subir até 100. Pode ser um for. Eu posso interagir dessa coleção ou desses itens através de uma forma. Então, por exemplo, pro exemplo da velocidade que eu quero fazer com vocês, eu quero passar ali um problema que vou andar 50 carros. Desses 50 carros, eu quero que você coloque alguns que passem velocidade acima de 50, outros com velocidade abaixo de 100, e assim a gente cria uma lógica randômica, que eu vou mostrar como é que faz também, até para vocês
saberem fazer isso. Então, criar um objeto randômico para que a gente consiga ali randomizar a velocidade de cada item que passe dentro da nossa estrutura de repetição. E assim eu vou ter mensagens individuais para cada um dos carros que passam ali. Beleza? Eu posso trabalhar com 20 carros, com 50 carros dentro do for e eu vou mostrando carro 1 tal, carro 2 tal, carro 3 tal. E assim vocês vão ver a estrutura de for trabalhando. E a questão do while, Henrique? O while e do while são duas expressões que eu trago no curso de C Sharp, até com uma expressão da Hanna-Barbera, né? Que é o Coyote e o... Esqueci o nome dele lá, o Rapidinho lá, o... Mip, Mip. Esqueci o nome dele, não lembro. Papaléguas. Papaléguas. Então tem uma animação da Hanna-Barbera que o Papaléguas sempre se dá mal do... Na verdade, o Coyote sempre se dá mal, né? Nessa região do Papaléguas. E aí tem uma imagem que mostra exatamente isso, né? O while e do while. Que é essa imagem que eu sempre gosto de colocar aqui, ó. O while, pessoal, ele vai fazer enquanto tiver terra. Então, enquanto tem chão, ele corre. O do while, ele corre enquanto tiver chão. Como assim? Ele faz, depois testa. Faz, depois testa. Faz, depois testa. O while não. Ele só faz se aquela instituição for verdadeira. Se aquela instrução for verdadeira. Então, essa é a grande diferença entre o while e do while. Então, muita gente pergunta em entrevista, beleza, qual a diferença do while ou while? O while ele faz enquanto aquela condição for verdadeira. O do while não, ele faz, depois ele checa. Então, esse, para mim, é um dos principais ali, uma das principais analogias ao while e do while. O Coyote sempre se dava mal, então é fato que ele ia estar rodando com do while. Mas, Henrique, quer dizer que se eu rodar um do while eu vou estar errado? Vou me ferrar igual o Coyote? Não, né, galera? Não, 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 não. A ideia é só para ilustrar, para fixar ali e você sempre lembrar do Papaléguas como while e do Coyote como do while. Ele faz, depois ele testa. É o mesmo discurso sempre, né? Ele coloca lá, faz as dinamites e não testa, aí quando ele vai testar dá pau. Ele fez, não testou. Papaléguas não, ele sempre está testando o tempo todo antes de fazer. Então a ideia do while e do while aí é uma analogia bem bacana ali e básica para que a gente consiga trabalhar e conhecer um pouco mais sobre esses dois caras. A gente vai usar isso aqui também em tranquilos. E aí, recursividade. Esse daqui é um conceito que vale a pena saber, porém eu não sei se é o momento da gente aplicar, tá? Mas a ideia da recursividade é uma função, chamar ela própria, para fazer um incremento de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu devo usar uma recursividade, Henrique? Eu tenho uma estrutura de pai, filho e neto. Mas eu não sei quantos níveis eu tenho. Se eu tiver definido pai, filho e neto sempre, beleza, eu vou 1, 2 e 3. Mas pode ser que eu tenha uma, ou pode ser que eu tenha 5 estruturas para baixo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar uma recursividade para saber, ó, esse cara tem filho? Tem. Então vai no filho. Esse cara tem filho? Tem. Lê o filho. Esse cara tem filho? Não. Parou ali. Então a ideia da recursividade é você ter uma função que chame ela mesma para descer um nível ou ler coisas dentro de outros filhos, né? Então, geralmente a gente usa recursividade para isso, tá? Eu não vou levar esse conceito a fundo, porque a gente vai usar ele em outro momento, não necessariamente agora, tá? Mas é importante que vocês saibam. Se alguém vai te cobrar o básico de lógica de programação, você precisa saber recursividade, não na prática, mas sim o que é. Eu vou fazer uma vaga de estágio. Eu preciso saber o que é recursividade? Sim, preciso. Saber o que é uma função recursiva, até porque a gente vai usar ela para fazer alguns algoritmos que vamos implementar, mas não agora, tá, pessoal? Vamos trabalhar primeiro com for, com if, deixar isso afiado, afiar o machado ali para deixar o negócio tinindo. Depois a gente vai trazer para esses recursos, beleza? E aí, acabaria aqui esse nosso capítulo que eu queria trabalhar com vocês. Então, vou trabalhar bastante com for, com limites de velocidades, mas a primeira impressão que eu quero trabalhar é esse fluxo de trabalho, que é o que vocês precisam me apresentar
para amanhã. Então, esse capítulo a gente vai levar por alguns dias. Eu vou trabalhar bastante com algoritmos ali de if e de for. Vou trabalhar bastante resolução de problemas ali de for e de if. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Nos vemos de novo amanhã? Amanhã. Falou, galera. Abraço. Ah, lembrando, hoje tem a Week Conference. Quem quiser entrar, saiba mais ali nas minhas playlists, dá uma olhadinha. E tem uma playlist de AI Week Conference sobre conteúdo de inteligência artificial para todos os níveis. Vem e é de graça. E digo mais, amanhã, no último dia, vai ter o sorteio de uma Alexa. Quem não tem uma Alexa ainda, vale a pena participar, né? Forte abraço, galera!